esse vídeo, ele não é uma pegadinha, não tem sensacionalismo, hoje não tem roteiro, não tem script. Hoje o vídeo é uma despedida da gente em relação à Opinião 10. O Opinião 10 que já tem aí um andamento de 2 anos. E por conta de várias questões, a gente decidiu que era melhor a gente parar na nossa caminhada, pelo menos dentro desse projeto. E hoje a gente está gravando esse vídeo para poder nos despedir e falar um pouco do que foi essa experiência pra gente. Foram 2 anos de muita resistência aí, né, com diversas limitações e situações que foram colocadas diante da gente e que a gente foi, né, assim, tentando perseverar o máximo que a gente pôde e tentar lidar com todas essas questões que foram surgindo aí. E foram diversas batalhas, coisas que até chegar onde a gente chegou agora e que a gente conseguiu avançar bastante, mas que por conta de questões que já não, a gente não tinha mais como lidar, como a falta de recursos, questão financeira, da gente não de ter que fazer um vídeo e não ter como sair para poder fazer esse vídeo porque não tinha grana nem para passagem, ou também questões... A dificuldade de achar pessoas que queiram falar também. Sim, a gente tem muita dificuldade em conseguir pessoas que queiram falar sobre os temas e que elas, depois de querer, elas continuem querendo até quando a gente conseguir gravar com elas. E acaba que isso desmotivava a gente também bastante. São vários fatores, né, e que a gente acabou percebendo que estava muito difícil de continuar. Além dessa questão do público, que era muito difícil cooptar um público para acompanhar a gente de forma sequencial, acompanhando a programação sempre. E a gente percebeu que era o momento da gente pelo menos parar um pouco, pensar e seguir as nossas vidas. Cada um tem seus compromissos, tem prioridades, tem várias outras coisas que a gente faz no nosso dia a dia e que a gente precisava tirar esse tempo pra gente, já que não estava sendo tão proveitoso a nossa disposição e trabalho com o Opinião 10. O Opinião 10 ele surgiu numa ideia, eu estava numa noite de insônia e eu percebi que eu queria fazer alguma coisa de relevância. E eu gostava muito de assistir o YouTube, eu acompanhava alguns youtubers na época, isso foi em 2016. E foi o momento em que eu percebi que eu poderia fazer um canal no YouTube, por que não? Eu tinha saído do trabalho que eu estava trabalhando e não fazia nada no momento, mas eu tinha uma graninha sobrando, né, por causa do seguro. E aí eu comecei a pensar, né? Pois é, gente. Saudades. Foda. E acabou que eu nessa noite de insônia mesmo, eu escrevi umas 3 folhas de ideias, assim, e elas ficaram bem estruturadas nessa madrugada mesmo, e eu falei assim, é isso, eu vou apostar nessa ideia. Então eu comecei a procurar pessoas para poder dar vida a essa ideia. Por que Opinião 10? Porque era a ideia de fazer um projeto onde tivesse uma equipe de 10 pessoas. E essa equipe de 10 pessoas teria uma missão semanal. Cada integrante dessa equipe teria a missão de achar uma pessoa para ser entrevistada para falar de um tema. Essas 10 pessoas falariam desse mesmo tema e a gente colocaria um vídeo com a opinião dessas 10 pessoas sobre esse mesmo tema, independente de qual fosse a opinião delas. Era um projeto bem despretensioso ainda, e na época eu não consegui 2 pessoas para fazer essa equipe, aí eu percebi que... Aí virou o projeto de um homem só. Exatamente. Ou opinião para 10 virou opinião, assim, né? O projeto que era para ser 10 pessoas virou uma equipe de 1. E aí eu resolvi falar assim, não, vou botar as coisas por minha conta, vou fazer o projeto porque eu acho que tem potencial. E eu segui, comprei material e tal, que estava nas minhas condições, e comecei a fazer um projeto onde não eram entrevistadas 10 pessoas, mas eram 5 pessoas. Elas falavam sobre temas aleatórios, mas que eram importantes, não deixaram de ser relevantes. E nesse período foram várias temáticas, eu fui conhecendo várias pessoas que participaram e me deram dicas para o crescimento do canal, e foi quando eu percebi que não existe parcialidade na mídia, e foi quando eu me liguei de que essa questão de neutralidade era muito relativa e que às vezes, mesmo quando a gente acreditava não ter um lado, a gente estava defendendo um lado, mesmo que implicitamente. E eu comecei a assumir um pouco mais isso, do que eu queria propor dentro do projeto. Nessa loucura toda,
Eu tinha um amigo que foi entrevistado para série de TV, o Daniel. Aí surgiu eu. Ele me indicou a Rosana para falar de feminismo, ela participou e como eu vi que ela achou o projeto super massa. E aí continuei, estou aqui até hoje. Convidei ela para entrar. Até o final eu aceitei, né, porque eu sou dessas. Aí, tipo assim, foi uma coisa muito bacana, porque eu nunca parei pra pensar na minha vida que eu iria participar de um projeto assim, né? Que eu ia estar no YouTube pra fazer qualquer coisa, né? E foi um desafio. E eu lembro que foi tipo logo que a gente começou a conversar e depois que eu gravei o vídeo, aí a gente já emendou um outro projeto, aí surgiu o Proseano. E a gente já foi gravar. E foi muito rápido, assim, mas foi tipo muito intenso. Aí a gente conheceu pessoas nas trajetórias, assim, muito sensacionais, assim. Algumas que eu já conhecia, que eu chamei pra participar dos vídeos, outras que eram amigos de outras pessoas que eu acabei conhecendo. E tipo, foi muito bacana, porque eu conheci temas que eu nunca iria parar pra pensar assim, eu mesma. Tipo, vou pesquisar sobre isso na minha casa. Não. E aí acaba que não é uma coisa assim que você pensa assim, vou tirar esse tempo que eu tenho sobrando, eu vou fazer o quê? Vou pesquisar? Não, vou para a Netflix. Aí a gente abre nossa mente abrir minha mente para várias coisas, vários temas. E foi muito aprendizado o tempo todo, conheci pessoas maravilhosas. E pra mim foi uma parte muito boa da minha vida. Eu espero que um dia a gente, né, consiga continuar com esse projeto. Assim, eu acho que, embora a gente tenha percebido que o projeto ele foi limitado por muitas coisas, a gente tem que pensar que a gente se conheceu e a gente viu que, assim, a gente como equipe, embora a gente não conseguiu produzir tanta coisa além do que a gente queria, que a gente planejou muita coisa, mas não produziu muito, assim, para além do que a gente debateu entre a gente. Mas a gente viu que a gente se comunica bem, né? E a gente pensava coisas parecidas, mesmo quando tinha divergências, a gente chegava num consenso. E foi muito bom, porque quando eu trabalhava sozinho no Opinião 10, eu tinha a minha perspectiva de Opinião 10. Então eu falava assim, eu tô sozinho, vou fazer o que eu quero. Então tudo que eu achava interessante fazer, eu fazia. E às vezes não era tão interessante assim pro formato, para ser uma coisa mais acessível para as pessoas terem interesse de ver. E quando começou a chegar mais gente, as pessoas chegavam e falavam, olha, o vídeo tá grande demais, tipo assim, cortes diferentes, vamos pensar nisso, vamos pensar num formato mais dinâmico. E isso foi me ajudando a perceber que, assim, outras visões, elas acrescentam muito pra gente conseguir desenvolver uma estrutura dentro da plataforma que agregasse mais, que fizesse o projeto crescer, desenvolver e que alcançasse um público cada vez maior. E assim, a gente conseguiu um pouco isso, assim, sabe? Eu acho que a gente determinou que a gente ia tentar e a gente foi arriscando. Foi vários riscos que a gente se propôs a fazer, né? A gente tá colocando nossa cara, né? Nossa, tipo cara tava, assim, botar a cara no sol mesmo. Botar a cara no sol. A gente planejou reformulações, a gente fez um vídeo sobre isso, inclusive, que deve ter 1 ano até, pra gente, assim, pensar em novas possibilidades de abordagens dentro da plataforma. Foi tudo questão de, assim, por ser uma livre iniciativa, a gente não tem formação técnica na área, a gente não é formado na área de comunicação, de jornalismo e tal. Visual. A gente só tem, assim, disposição para fazer as coisas. Proatividade. A gente teve que pesquisar o que a gente achou que ia ser legal e ver se ia dar certo. E teve coisas que deram e teve coisas que não deram. E que poderiam dar também, né? Assim, a gente não deram naquele momento, né? Acho que não deram agora. O foda da gente não ter recurso é que, tipo assim, você quer fazer as coisas, a gente sabe que pode dar certo, mas por a gente não conseguir ampliar isso. Não tem com quem falar sobre, não tem com quem procurar. E não tem quem apoie também. Porque assim, tem muita gente que apoia o nosso projeto, mas ainda assim é um grupo muito seleto de pessoas. São pessoas que estão ligadas diretamente com a gente, sabe? A gente não vê muito... A gente não era, tipo, referência ainda pra ninguém, porque a gente de fato, a Opinião 10 foi um projeto de pessoas comuns querendo fazer coisas diferentes e que fizessem diferença. Mas o que ser diferente uma coisa, não era uma coisa só diferente por si só, mas era uma coisa que almejava fazer a diferença de algum jeito. E a gente queria
pautar debates que fossem construir coisas para a vida das pessoas, né? Que aproximasse as pessoas de temas que estavam distantes, né? Que tinha tipo uma hierarquia em que, já que eu sou dessa classe social, eu não posso falar de tal tema porque não compete a mim. Não, compete a todos nós falar de direitos humanos, falar de Estado laico, falar de feminismo, colocar as manos para falarem de feminismo, sabe? Falar sobre saúde, né? A gente falou de HIV AIDS no canal, colocamos pessoas que não tinham um conhecimento, questão de saúde mesmo, de chegar e falar questão acadêmica, teórica, científica. Mas as pessoas falaram que elas tinham de noção, enquanto outras pessoas que viviam isso no seu trabalho, no seu dia a dia, elas vinham trazer a visão delas do que como isso estava se apresentando na sociedade, o que a gente já tinha de avançado nisso. Isso é muito importante, porque as pessoas, para mudarem e para poder entenderem as coisas, elas precisam falar sobre isso. E elas precisam ter recursos, né? Elas precisam ter acesso às coisas. Então a gente quis levar justamente isso. Igual quando a gente falou sobre intolerância religiosa, né? Que foi um papo assim com pessoas de diferentes religiões, ou sem nenhuma religião, falando, ou ainda não descobertos sem nada, tipo, falando sobre e numa boa, né? Numa boa. Tipo, são temas que tem-se o mito de que não se fala sobre religião, política e futebol, né? Mas na verdade tem com quem não se fala, né? Exatamente. A gente tem que aprender que a gente vive numa sociedade, então a gente tem que aprender a conviver com pessoas diferentes de nós. E essas pessoas têm opiniões diferentes de nós. E a gente quis mostrar a opinião de todo mundo e, tipo, não existe só uma verdade absoluta. E a gente quis mostrar exatamente isso, né? Que todo mundo pode aprender e todo mundo pode saber, né? Falar sobre o que pensa. E, Rose, você teve uma experiência que você gostou mais, que te marcou mais, assim, na opinião dessa? Não sei. Teve várias, né? Tipo, lanches. Nossa, gente, isso vocês não tiveram acesso, mas a gente ia nas casas das pessoas para gravar e fazíamos lanchinhos deliciosos. Maravilhosos. Assim. Brincando, gente. E assim, eu acho que a protagonista de alguns dos lanches que a gente fez foi a minha mãe, porque quando o pessoal vem aqui pra casa, é ela que faz os lanches. A gente grava e ela tá lá na cozinha fazendo coisinhas super gostosas. Só um momento, qual é o nome do seu nome mesmo? Adriana. Dona Adriana, maravilhosa. Sempre arrasa nos lanches. E são coisas que marcam a gente, porque... porque comida, né? A gente é mineiro, né, gente? Papo, gente. Mesmo o projeto sendo legal, o papo cansa depois de um tempo. Verdade. E quando você termina um papo que você discutiu várias coisas denso e você come coisas boas, meio que dá uma certa aliviada na tensão, sabe? É muito bom. E o papo continua na mesa, então é muito bom. Mas, tirando os lanches, que foram maravilhosos, eu acho que... tipo assim, deixa eu ver. Eu acho que foi o primeiro que foi... A gente foi na ocupação, acho que... Porque a ocupação tava sendo muito mal falada, assim, nas mídias, sabe? Então, tinha essa sombra em cima, né? Uma nuvem, assim, como fala, de calúnias, assim, que a gente achou que ia encontrar uma coisa e a gente encontrou totalmente diferente. E, tipo, diferente pro lado bom, sabe? Eram adolescentes, jovens, ocupando um espaço, pensando no futuro deles, no futuro de todos, né? Que era contra a PEC. E, tipo, que era uma coisa que vai afetar todo mundo, né? Então, eles estavam lutando por uma ideia e, assim, super engajados, super firmes e fortes. Você vê pessoas jovens fazendo isso, assim, se movimentando. E, tipo, a gente encontrou uma família mesmo, assim. Parecia que era uma casa, assim, de uma família muito grande, de muitos jovens. E eles cozinhavam, eles limpavam, eles faziam tudo. Então, assim, foi uma experiência muito boa. E o que eu lembro, assim, que na época que a gente foi fazer essa cobertura na ocupação foi aqui no Aridá Franca, na escola que tem perto da minha casa, em Venda Nova, em Belo Horizonte. A gente tava com muito medo de como eles iam receber a gente, se eles iam confiar na gente, porque acho que você tinha contato com uma moça que tava lá, que acho que era namorada de alguém que tava lá. E
Acaba que ela nem tava lá no dia que a gente ela nem tinha contado pra galera que a gente ia e o pessoal ficou meio assim. Mas aí eles ficavam naquela, vamos confiar ou não? Mas como a gente já tinha marcado com essa moça, mas ela não tinha passado nada pra ninguém, eles resolveram depositar a confiança na gente. E o que a gente viu lá foi uma coisa incrível, era colaboração, sabe? A galera trabalhava junto em coletivo, quando tinha alguma coisa que estava fora do que eles combinavam, eles juntos conversavam para que pudessem melhorar aquela situação, né? E assim, uma coisa incrível era que quem estava na linha de frente da organização e do movimento nessa escola que a gente foi eram mulheres e LGBTs. Aí eu já falei a minha parte da minha experiência e a sua. Qual foi a mais marcante, a melhor? Teve algumas coisas que aconteceram que me marcaram bastante e que o que eu percebi é que, diante de tudo isso, uma coisa muito importante que eu aprendi é a questão de que quando você coloca em prática essa virtude de ouvir o outro, o que a gente se colocava à disposição para poder fazer, que era ouvir as pessoas que a gente convidava para participar da opinião dessa, era justamente ouvir o que elas tinham a dizer, dar voz a essas pessoas. E diante de tudo isso, o que eu aprendi de muito importante é que você ficar reproduzindo generalizações é você cair em ciladas, sabe? Não dá pra você generalizar todo tipo de pessoa que pertence a algum tipo de grupo, que tenha determinadas características. E eu fui percebendo isso, me fez amadurecer bastante, assim, né? Quando teve o evento do Diversa, que foi lá no Centro Cultural de Venda Nova, aqui na região norte de BH, a gente teve um evento de uma semana inteira de atividades voltadas à cidadania da população LGBT+, aqui de Belo Horizonte. A gente conheceu diversas pessoas diferentes que abordavam, através das suas perspectivas e vivências, o que era a identidade de gênero e questões voltadas à diversidade sexual. E nesse espaço eu conheci o coordenador do Centro Cultural, que ele é pastor, e ele é um cara super bacana, assim, que ele me mostrou que é possível você ser cristão e ter uma visão mais diferente do que a gente já está acostumado a ver, de muitas lideranças que ganham espaço na mídia e nos palanques aí políticos. Ele mostrou que é possível ter um pensamento diferente, que a gente começou a ter um convívio maior, e até hoje a gente tem um convívio assim, meio que permanente em relação ao que a gente viveu lá naquele evento. A gente se conheceu, virou amigo, e hoje a gente tem mais contato. E foi super legal, porque eu percebi que não dá pra ficar generalizando as pessoas e os grupos. E uma das coisas mais importantes que eu aprendi é justamente a importância de ouvir o outro, sabe? Mais do que falar, às vezes, é você se colocar em prontidão a ouvir o que o outro tem a dizer. E no quadro que eu coordenei, que foi o Compartilhando Ideias, ele me mostrou muito isso. Porque eu tinha que, mesmo não concordando com uma pessoa, mesmo achando, às vezes, que as ideias que ela defendia, acreditava, eram equivocadas, eu ouvia, colocava de prontidão a ouvir e tentar entender o que ela estava falando. E acho que isso foi o que mais me marcou dentro do Opinião 10 e que eu vou levar comigo como lição para a vida toda. E independente da área que eu tiver, seja na área profissional, pessoal, na questão política, de ativismo mesmo, eu pretendo levar isso comigo como uma lição e que eu aprendi na prática do Opinião 10 com as produções que eu fui fazendo, assim. Então, gente, o Opinião 10, ele, embora não conseguiu alcançar o objetivo inicial de ter uma equipe de 10 pessoas com uma missão por semana, ele contou com uma equipe, com o decorrer do tempo, maior do que apenas eu e a Rosana, assim. A gente conseguiu o apoio de colaboradores que foram, assim, muito importantes nesse processo. Teve a Cindy, que é um amor de pessoa. Ela participou de alguns vídeos com a gente, mas ela atuou mais nos bastidores, assim, participando de algumas reuniões e propondo ideias para fazer o Opinião 10 crescer. Então, eu acho que boa parte do que o Opinião 10 ele se tornou, assim, no desenvolvimento dele, a gente deve a colaboração dela. A gente está falando aqui hoje sobre o caso do Rafael Braga, que era um catador de latinhas no centro do Rio de Janeiro, quando ele foi preso em junho de 2013 durante um dos protestos contra o aumento da tarifa e pela liberdade do Amarildo, né? Na verdade, pela
pelo Cadê o Amarildo, né, que o cara tinha desaparecido. E o Rafael Braga, ele foi preso. As únicas provas que tem contra ele são 2 depoimentos de policiais que se contradizem entre si. Ou seja, não tem nenhuma prova concreta contra o Rafael Braga. Ele estava sendo acusado de estar fazendo coquetéis Molotov para jogar contra a polícia naquela manifestação. Só que, na verdade, ele só carregava uma garrafa de desinfetante, pinho-sol na mochila. A gente teve Baroni, que fazia colunas escritas, e a gente tentou incluir algumas colunas de vídeo, que a gente fez 2 episódios só, foi bacana também. Ele fazia questões sobre direito, né? As colunas dele eram sobre direito e sobre política no geral também, assim. Mais voltado até para o campo institucional. E ele é um cara super bacana, ele é muito inteligente. E acho que a participação dele acrescentou muito. A gente tem grandes líderes de pessoas de diferentes partidos, de diferentes setores do espectro político do país. Desde os partidos fisiológicos aos partidos ideológicos, desde os líderes petistas aos líderes da extrema-direita. A denúncia e pedido de afastamento do mandado parlamentar representada pelo Procurador-Geral da República contra Eduardo Cunha, ela gerou um enfraquecimento do Eduardo Cunha, que na época era presidente da Câmara. Ela enfraqueceu o deputado e, além disso, ela gerou o estigma de que apoiar o impeachment era apoiar também notoriamente corrupto Eduardo Cunha. A gente teve a Lu. Então, um outro amorzinho. Ela praticamente ficou nos bastidores, né? Ela fez alguns esboços de propostas para Opinião 10, quando a gente pensou em fazer uma revista, um panfleto do Opinião 10, que não foi adiante, né? Isso ficou só nos bastidores também. Ela fez o esboço pra gente, ela contribuiu com ideias de temas. Teve quem mais? O Jairo também participou um pouquinho com a gente. Ele teve coluna também. Ele teve uma coluna que ele falou um pouco sobre masculinidade. E ele sempre colaborou de alguma forma. Participou assim. do vídeo de tolerância religiosa. Ele participou do Proseando, participou do Compartilhando Ideias. Ele fez qual tema mesmo? Ele fez série de TV. A partir do momento que você interage com o outro com amor, com bondade, com respeito, com cumplicidade, com tolerância, você está vendo Deus ali nessa interação. Essa expressão do amor é a expressão de Deus. O Jairo também é uma pessoa incrível e que eu acho que ele colaborou bastante com a gente. Teve o Jonathan Félix também, que foi o último que entrou, que é um amigo meu também de militância. E que ele tem projetos bastante interessantes, tanto na questão pastoral, assim, religiosa, ecumênica. Ele construiu uma coluna com a gente sobre espiritualidade e sobre o papel da juventude, os desafios da juventude. E foi uma coluna super interessante, ele é uma pessoa incrível, assim, e que colaborou com a gente também, de alguma forma. E por que falar de política e religião, né? Hoje, se a gente não entende o fenômeno religioso brasileiro, a gente não vai conseguir também compreender a política. Porque o Brasil, ele é um país muito plural, em diversos aspectos religiosos, e compreender isso é compreender o que acontece no Congresso, o que acontece nas assembleias, o que acontece nas decisões. E aqui a gente quer fazer um recorte mais específico. A minha trajetória toda de luta das juventudes é falar um pouquinho dessa relação de juventude, fé, juventude e espiritualidade. Eu acho que é super relevante lembrar dessas pessoas e agradecer a elas por terem, né, assim, disponibilizado tempo, boa vontade para construir de alguma forma a Opinião 10. E foi muito construtivo, né? Eu não me arrependo de ter feito a Opinião 10, assim, eu segui o meu coração e talvez o resultado objetivo de questão de público, retorno não tenha sido tão grande, mas o que a gente conseguiu ganhar passando por essas experiências foi a maior recompensa, né? Sim. A gente tentou levar para as pessoas, mas a gente acabou absorvendo a maior parte. Se a uma pessoa parou para pensar no que a gente transmitiu, já é válido, mas o que a gente parou para pensar e o que a gente evoluiu nesse tempo pessoalmente, eu acho que é o mais importante. Eu acho que contribuiu mais com o nosso crescimento do que talvez com o crescimento de quem viu. E eu acho que não dá para mensurar, no meu caso, né, que me envolvi 100% nesse projeto, assim, durante 2 anos.
não consigo mencionar em palavras o que isso acrescentou na minha vida, porque foram muitas fases que foram crescendo, evoluindo, ascendendo dentro de mim e que ajudaram a construir o Roju de agora em relação ao Roju de 2 anos atrás, que tinha uma outra ideia do que era a Opinião 10, do que era a vida, do que era o mundo. Hoje eu tenho uma outra ideia. Com as experiências que eu tive no Opinião 10, me ajudou muito nisso. E o que eu queria falar, antes de encerrar, assim, é que o canal, eu não pretendo desativar ele, eu pretendo deixar ele disponível, né? Uma das ideias primordiais que eu tive, na Opinião 10, se ele não desse certo, tipo, se ele acabasse rápido, era de usar ele como um instrumento de registro permanente. A ideia é de mostrar como as pessoas interpretaram o momento que a gente viveu agora, né? Assim, quem assistir esse vídeo daqui a 10 anos vai ver o registro. São registros históricos de como as pessoas estão vendo as coisas que estão acontecendo agora, entendeu? No momento em que elas viveram isso. O canal do YouTube, enquanto o YouTube permitir, se ele permitir, ele vai ficar ativado ali, com todos os vídeos disponíveis que a gente gravou, todas as nossas produções vão estar lá, de todos os quadros, o quadro do Proseando, compartilhando ideias, o Quem Indica, que é um quadro que a gente também tentou fazer, né? Assim, fez 2 vídeos também. A gente teve uma maldição dos 2 vídeos para alguns quadros. Só tinha no máximo 2 e não passava disso. Outra coisa bem importante que eu queria dizer é que, embora a gente está se despedindo nesse vídeo, o Opinião 10 não acabou por completo ainda, né? Eu tô com um projeto para poder fazer, em que eu vou estar fazendo uma cobertura, um documentário de um projeto social aqui de Belo Horizonte que eu acompanho, que eu acho super interessante. Não vou dizer qual ainda, não tem previsão ainda de quando eu vou estar com esse projeto pronto, mas não vai demorar tanto assim não. Então, aguardem, acompanhem se vocês quiserem assistir, eu garanto a vocês que vai valer muito a pena. E vai ser o projeto de encerramento do Opinião 10, a última produção que vai ser feita. Agora a gente vai agradecer ao público que acompanhou a gente, que acreditou, todos que viram, todos que participaram, que foram entrevistados, que compartilharam os vídeos nas suas redes, que deram sua opinião, que indicaram, principalmente Sabrina Fernandes do Tese 11. Obrigado muito pela sua indicação. Acho que 60% do crescimento do canal é devido às suas indicações. E assim, obrigado a todos. E assim, pra quem fica agora, gente, resistam. Os canais progressistas precisam de força no YouTube e em todas as redes sociais. Pra quem acompanha e acha que deve ter mais conteúdo, se inscrevam nos canais, acompanhem os vídeos, assistam, compartilhem. Né? Participem e interajam com essas produções, essas plataformas, porque elas, se não tiverem o apoio das pessoas, elas vão acabar. Então, vamos ajudar os manos e as manas. Se você se interessa por alguma coisa, gente, valorize, vai lá, curte. A gente precisa do apoio para poder seguir acreditando no trabalho da gente. Mas o trabalho não acaba, a luta continua. E muito obrigado. Obrigado, Rô. Obrigado. Um beijo, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Para o último lanchinho. Tchauzinho. Tchau.